sofrimento causa sofrimento? Você já se perguntou isso? Eu já pensei que não, antigamente. Eu pensava que não. Que comer sofrimento não causaria sofrimento. Eu era muito cética antigamente, né? E tentava ser muito objetiva, né? Então, como todas as pessoas objetivas, eu pensava, não, ora, o leite ele já é um produto separado da vaca. Se a vaca sofre para dar aquele leite, para produzir aquele leite, o leite não é a vaca, né? Ou então eu racionalizava de outra maneira, eu pensava, não, se eu estou comendo a vaca, estou comendo a galinha que está sofrendo, que está sendo criados em ambientes muito pequenos, né? Totalmente impróprios para qualquer animal, né? Cruel, em ambientes que causam crueldade, mesmo assim aquele animal vai ser morto. E depois de morto ele não está sofrendo. Então, comer sofrimento não causaria sofrimento. Assim eu pensava, mas não penso mais, de forma nenhuma. Eu tenho plena convicção que comer sofrimento causa sofrimento. Esse sofrimento que você está comendo, ele pode vir mais cedo ou mais tarde, mas ele virá. Ele virá e virá com força. E por que eu estou dizendo isso? Porque comer sofrimento causa sofrimento. Bom, primeiro porque a gente tem que pensar que o mundo não é o que a gente vê. O mundo é muito mais do que a gente vê. O nosso cérebro é que é programado para ver até um determinado ponto como uma proteção, né? Como algo que vai garantir a nossa sobrevivência. Se você conversar com um neurocientista, ele vai falar isso para você, né? O nosso cérebro, ele consegue alcançar até um certo ponto para garantir a nossa sobrevivência. Mas o mundo, ele é muito mais do que isso que a gente vê, né? Como já dizia Shakespeare, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia, não é verdade? Então, se a vaca é inseminada insistentemente, várias vezes, né? Depois, quando dá cria, é separada do seu bezerro, sofre novamente, né? E num ciclo que se repete, né? Quer dizer, um sofrimento num ciclo que se repete, isso para que seja produzido uma quantidade de leite para suprir, né? Não a necessidade, mas o desejo da humanidade, ou não de toda a humanidade, mas de muitas pessoas, né? Então, esse sofrimento, ele fica inscrito naquele produto. Ele fica inscrito. Há obras falando sobre isso. Há uma obra chamada Galactolatria, né? Mal de leite, que fala muito sobre essa questão, né? Mas não se trata só do leite, né? Temos os ovos e temos as carnes. E nesses também, o sofrimento, ele fica inscrito naquele produto, né? Ele está inscrito ali. Mas aí você pode perguntar assim, Adila, mas assim, aquele animal já está morto, ele não está sofrendo, né? Todo animal tem um instinto muito forte de sobrevivência. Seja como for, mesmo que aquela morte tenha se dado de forma humanizada, como se pretende, né? Se é que é possível matar um animal de forma humanizada, mesmo assim, o animal ele tem um instinto de sobrevivência muito forte. Então, ele sente também, ele sofre. Aquele sofrimento, ele permanece inscrito ali. E esse sofrimento, ele vai chegar. E com força, mais cedo ou mais tarde. Mas vai chegar com força.
se você vê os animais, eu tenho 2 gatos, né? E eu vejo que os meus gatos, principalmente o meu gato que eu peguei na rua, né, que é um gato que era acostumado, quer dizer, eu peguei quando ele era muito pequeno, mas ele vem de uma linhagem de gatos que viviam soltos nas ruas. Então, ele sofre por viver no meu apartamento, né? Às vezes eu até pergunto para mim mesma se eu estou fazendo um bem para ele, mas eu acredito que sim, porque se ele vivesse nas ruas, ele não teria comida, e como ele é pretinho, ele é preto, então o preconceito é ainda maior nas ruas, né? Quando eu deixava ele caminhar, passear no condomínio onde eu vivia, que era um local que tinha árvores, né? Ele poderia passear solto. Ele foi atacado. Ele levou chutes, ele quebrou a mandíbula. Eu tive que fazer uma cirurgia, quer dizer, ele teve que fazer uma cirurgia, né? E assim, então, mas o que eu quero dizer é que ele sofre por viver dentro do meu apartamento, né? Você imagine uma galinha que tem que viver num quadradinho desse tamanho, porque é assim que são criados, né? É assim que são criados, né? Os bois, as vacas, né, de hoje em dia, como são criados. Então, aquele sofrimento, ele permanece inscrito no animal. E ele vai se inscrever em você. Eu acho que vale a pena pensar sobre isso. E se você estiver sofrendo, né, se você estiver com uma doença, ou se você estiver deprimido, ou se você estiver sofrendo, vale a pena pensar sobre isso.